A censura é a proibição de forma parcial ou total da informação dirigida à sociedade. O seu propósito é evitar manifestações ou tentativas de reflexões contra a ideologia do Estado em vigor. Assim sendo, é considerada a maior inimiga da liberdade de expressão. A censura em Portugal foi um dos elementos condicionantes da cultura nacional, ao longo de quase toda a sua história. Na memória dos portugueses está ainda presente a política do regime do Estado Novo, que institucionalizou um estrito controlo dos meios de comunicação, recorrendo para este efeito à censura prévia dos periódicos, como jornais, revistas, etc., e à apreensão sistemática de livros. No entanto, a censura entrou também em outros domínios, como no teatro, na rádio, na televisão e no cinema, proibindo assim o país de pensar e de produzir conteúdos a nível cultural e artístico, criando mentes cerradas e fiéis ao regime que não produziam nada de novo. Foi no Estado Novo que a censura atingiu o seu expoente máximo, sendo que o lápis azul foi o seu símbolo. A censura realizava cortes a azul e carimbava os conteúdos informativos com autorizado, autorizado com cortes, cortado ou suspenso. A censura agia no sentido de proteger as figuras e instituições do regime. Segundo Álvaro Costa, a prioridade passava pela proteção das figuras sagradas do regime e para evitar que as questões políticas do momento não fossem questionadas. Na época, a censura foi um instrumento fundamental para defender a estrutura política do país. PIDE, Polícia Internacional e de Defesa do Estado. Foi uma polícia existente em Portugal entre 1945 e 1969. A antecessora da PIDE era a PVDE, Polícia de Vigilância e de Defesa do Estado. A PIDE, apesar de ser hoje em dia sobretudo conhecida como Polícia Política, as funções da PIDE eram bastante mais abrangentes, sendo especialmente importantes as suas funções nos setores dos serviços de estrangeiros, fronteiras e segurança do Estado. Estabelecida em plena época do Estado Novo, a principal função da PIDE era a anulação de qualquer tipo de ação que fosse considerada como opositora da ditadura, utilizando até meios violentos como a tortura para acabar os possíveis ataques contra a política presente. A PIDE forma parte de uma série de organismos de força pública, criadas em sequência desde a origem da República em Portugal, sendo resultado das múltiplas reestruturações da corporação policial por extinção, fusão ou criação das polícias antecessoras ou sucessoras. No que cabe à Legião Portuguesa, manteve sua posição, organização e atividades de defesa civil e segurança interna, desde o momento da sua constituição até ao fim da ditadura, no ano de 1974. A sucessora da PIDE é a Direção-Geral de Segurança. Neste contexto, um bufo é uma pessoa que denuncia outras pessoas ou passa informações a fim de receber compensações, mas nem sempre monetárias. A bufaria assenta na calúnia, na maldicência, na invenção desonesta, na intromissão na vida e profissão de pessoas a quem o único intuito do bufo é prejudicar, por razões que vão da inveja à estupidez, passando quantas vezes pela ânsia do benefício pessoal ou profissional assente no desrespeito pelo sucesso alheio. O primeiro grande bufo da história, e responsável pela justiça e o mau nome da atividade, foi Judas Iscariotes, cuja atuação nesse campo deu origem ao que todos sabemos. De lá para cá, a atividade desenvolveu-se, tornou-se em algo quase normal, face à necessidade que alguns sentem em cumprir a velha máxima de atingir os fins sem olhar aos meios. Em Portugal, onde a atividade de dizer mal do vizinho sempre foi muito popular, a bufaria teve um expoente nos anos da ditadura em que, ao serviço da PIDE, os bufos multiplicavam-se por todo o lado. Nas escolas, nas empresas, na comunicação social, nos municípios, nos sindicatos, nos clubes esportivos, na administração do Estado, nas Forças Armadas, enfim, por todo o lado existiam bufos. Até o nosso atual presidente Aníbal Cavaco Silva, juntamente com o senhor chamado Fernando Eduardo da Silva, pais, foram bufos. Mas hoje a bufaria sofisticou-se. Onde antigamente era a delegação sussurrada ao ouvido daquele a quem interessava passar informação,
Hoje os meios são muito mais sofisticados, face à evolução das tecnologias e nos meios de comunicação, desde os telemóveis aos e-mails, passando por notícias habilidosamente colocadas nos jornais, o envio de documentos com timbres oficiais. Tudo serve aos bufos do século XXI para exercerem a sua repugnante atividade.